Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Ler e escrever é um hábito comum do dia a dia, mas para algumas pessoas a escrita deixa de ser algo rotineiro para se tornar um lazer. No programa de hoje, estamos recebendo o publicitário Adiel Machado, que levou esse hobby a sério e está lançando o livro Selvageria Urbana. Adiel foi aluno do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Uniso e vai contar dessa sua trajetória e ainda mais do livro que acabou de lançar. Adiel, muito obrigado pela sua presença, como de praxe no nosso programa. A gente quer conhecer um pouco mais o entrevistado. Você é de Sorocaba? Sou de Sorocaba mesmo. Nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui. E quando é que surge, de repente, o desejo de fazer a faculdade de Publicidade e Propaganda? Como é que foi essa opção profissional sua? Foi desenvoltura, né? Na verdade, a consequência aí de um emprego que eu tive, que era no comércio, tinha que lidar com todo tipo de pessoa e a gente tinha que desencadear vendas. Os meus pais sempre trabalharam com vendas. Acabei me interessando bastante pelo lado da publicidade e propaganda, por causa da persuasão, por causa do desenvolvimento, assim, e escolhi esse curso, né? Aí você fez estágio, começou a trabalhar na área, como é que foi a sua trajetória profissional? Eu fiz estágio enquanto estava na faculdade ainda, na empresa de embalagens aqui em Sorocaba também, como designer gráfico. E aí sempre tive aptidão, lá aprendi mais ainda. Ao término do estágio, acabei indo para uma outra empresa, um pouco menor, mas aí já era como para cuidar da área de publicidade mesmo da empresa, né? Que era uma empresa de segurança, de terceirizações em geral. E depois entrei na Emerson, na multinacional. E aí no departamento de marketing mesmo. E lá eu fiquei, daí acabou a faculdade, fiquei até o final do ano passado, né? Hoje você está fazendo freelancer, é isso? Estou colaborando com algumas agências e alguns blogs na geração de conteúdo agora, na verdade. Aplicando um pouco da escrita aí também. E aí quando é que surge, de repente, o Adiel sentir que tinha essa aptidão para escrever? Em que momento você foi incentivado, estimulado a isso? Foi quando criança? Foi no ensino fundamental, no ensino médio? De repente alguém falou para você, olha, Adiel, vamos por aqui, de repente quero ver mais as suas redações. Você tem dom para escrita? Quando é que foi? Acho que também acaba sendo consequência de muita leitura, né? Meus pais sempre gostaram de ler bastante, sempre tive livro, gibi na infância, muita coisa, né? Quando eu comecei a aprender a ler e escrever lá no primário, lá atrás, surgiram as atividades da própria escola, algumas oportunidades de publicação, inclusive. Aí eu falo que é um poema, mas não, era um poema, mas acabou sendo considerado um rap na época, na segunda série do ensino fundamental. Você estudou onde? Na escola pública, José Roque de Almeida Rosa, fica na Zona Norte. Uhum. E aí eu fiz esse poema meio abordando violência, abordando, né, um pouco já de selvageria urbana que acontece. E foi parar no Cruzeiro do Sul, na época já, né? Eles juntaram os melhores poemas. Você tinha quantos anos aí? 8 anos, ou 9 anos de idade, mais ou menos. Eles juntaram os melhores poemas da escola e montaram lá um caderninho no meio do Cruzeiro do Sul. Uhum. E aí, desde então eu tenho vontade de escrever. Teve algum professor que marcou mais a sua trajetória aí, de estimular, de corrigir, de sugerir alguma coisa? O ensino médio, tive um professor de geografia, eu estudei no Padilha, né, no centro da cidade. Ele sempre incentivava, ele gostava das abordagens que eu fazia nas respostas dissertativas nas aulas de geografia. E ele estimulava, ele me dava sempre algum livro diferente para dar uma pesquisada. Lembra o nome dele? Era Paulo, mas eu não lembro o sobrenome. Muito bem. E aí, chega na universidade, você, mais do que nunca, se detém aí com a produção publicitária, que é o uso criativo das palavras, só que mais enxuto. Como é que, de repente, escrever bastante se torna uma obrigação de escrever pouco, mas escrever de forma concisa, mais contundente? Como é que foi? Tentar ser assertivo, né? Na faculdade a gente ouviu o tempo todo que não tinha muita chance de erro, não tinha margem de erro para uma campanha publicitária, por exemplo. As frases têm que ser curtas e impactantes. Isso foi ajudando bastante também a melhorar a escrita, né? Se diminuir a quantidade de palavras e passar a sua mensagem ao mesmo tempo. Tem até alguns materiais, né? Alguns livros do João Carrascosa, que a gente via na faculdade, que hoje, para mim, sempre que eu posso, eu vou dar uma consultada, né? E aí o processo de tentar ser assertivo mesmo, né? Transformar uma campanha em um livro, seria quase o processo ao contrário, né? Escrever bastante daí, né? É. Agora, a importância do português correto. Você hoje faz a revisão do seu próprio texto, você tem alguém que revisa seu texto. Como é que está o seu português hoje? O português flui bastante, mas quando você está escrevendo uma história,
Às vezes você deixa passar muita coisa e às vezes você nem se preocupa tanto, na verdade, com isso. Você quer passar a história. E aí reler várias vezes. E o trabalho da editora de revisão. Fazer a revisão depois. E aí, entre os trabalhos que você já produziu, este é o primeiro que você publica, é isso? O primeiro livro publicado. Tá, antes você publicava onde? Publicava em blogs, em sites, como é que é? Durante meu emprego na Emerson, eu administrava o blog e gerava conteúdo para esse blog também. Era um conteúdo mais técnico, voltado para o mercado mesmo, né? Mas era eu que produzia também. E aí estava sendo publicado em revistas América Latina, revistas brasileiras e tal, então sempre teve alguma publicação minha aí. Depois eu comecei a usar o LinkedIn para gerar coisa mais didática, assim, falando de marketing 4.0, que está em alta agora, né? Conflito entre vendas e marketing. E aí sempre tendo uma visibilidade legal. Eu produzi outros livros, mas nenhum foi publicado, porque eu produzia pelo gosto ali, em segredo mesmo, né? Pegava um pedaço da noite lá e ficava escrevendo, tentando montar uma história, contar uma história. E comecei a ler um livro de não ficção do Stephen King, que é um dos escritores que eu mais gosto, assim. O nome desse livro é Sobre a Escrita. Em determinado momento lá desse livro, ele passa um exercício para você começar a escrever e só parar quando tiver 10.000 palavras. Aí, beleza, comecei a fazer, pensando numa história policial, pensando que eu odeio sexta-feira e tudo mais, e misturar esses assuntos. Naquele dia, né, na manhã seguinte, eu fui olhar a Exame, a G1, como eu sempre olho de manhã pelo computador, né? E tinha uma notícia lá dessas bem de atrocidades mesmo, assim, né, horrorosas. E eu pensei naquela hora, como que o ser humano chega nesse ponto, né? Como que o cara tem coragem de fazer isso aqui? Na mesma hora que eu pensei isso, eu pensei, o meu livro pode contar como que chegou nesse ponto. A história que eu comecei pode contar a trajetória até acontecer isso aqui. De formato ficção. De formato de Você ficção. não ia, de fato, atrás daquilo como se fosse um jornalista para conhecer a verdade daquela pessoa que matou, que morreu. Não era você criar uma ficção onde o ápice seria aquele, é isso? Isso, exatamente. Aí eu comecei Esse é o Selvageria Urbana. Esse é o Selvageria Urbana. Tá. E aí, de repente, você vê uma notícia como essa que dá esse start, mas quanto tempo para sair do zero, da primeira palavra do livro, né, onde você vai começar aqui no capítulo 1 com o Triângulo Mineiro e até chegar 280 páginas depois com a conclusão, né, que tudo estaria ali. E aí? Como é que faz? Quanto tempo demora? Como é que vai a inspiração? Quando é que surge? Como é que você vai pesquisando em outros livros? Vai vendo programa de televisão, minissérie de Netflix? Como é que de repente, fazer uma sequência dessa? É tudo isso mesmo e mais um pouquinho. Tá. É até engraçado porque o capítulo 1, ele foi escrito depois, na verdade. O primeiro capítulo escrito, acho que foi o capítulo 4, se não me engano, que por sinal chama Sexta-feira, né? E depois que você vai complementando a história. A pesquisa o tempo todo tem que estar em pesquisa, tem que estar conversando com polícia, vendo notícia, outros filmes, outros livros, sem dúvida. Se você for levar em consideração o tempo todo tendo como um hobby, tendo como um gosto assistir esse tipo de filme, ler esse tipo de livro, daí são anos de pesquisa então, né? Mas o processo como um todo em torno de 6 meses, aí só escrevendo, né? Se juntar o processo todo. Pelo menos 6 meses, imaginando que você fizesse isso todos os dias, quantas horas por dia, pelo menos? Pelo menos umas 3, 4 horas por dia. Pelo menos umas 3, 4 horas. Há momento em que dá uma parada, uma travada, que você não vai para frente nem para trás, já relê, mas aí você fala assim, não, agora tenho que terminar isso aqui. Você tem uma obrigação de terminar ou sempre fluiu de forma linear? Não, tem esses momentos sim. E a história vai se alterando o tempo inteiro, que é como se esses personagens que a gente cria, é como se eles tivessem vida própria mesmo, a decisão deles vai afetando ali. Então você está escrevendo, mas aquele perfil, você sabe que ele vai tomar uma decisão diferente do que aquilo que você quer que ele tome às vezes. E aí isso altera na história o tempo todo. Então, diversos momentos tive sim que parar e brigar com a folha ali e voltar, mas cheguei em um determinado momento que eu falava, ele vai encontrar com esse outro personagem. Mas esse personagem que ele encontra começou a ser tão importante na história que eu tive que voltar a acrescentar mais um capítulo só para apresentar esse personagem antes.
Aí você foi o que você disse, quer dizer que você não escreve de forma com que os capítulos vão surgindo obrigatoriamente numa sequência. Você vai escrevendo e aí você vai montando e encaixando esses capítulos, inclusive com os seus tamanhos, depois de pronto? Ou cabe a você fazer isso ou ao editor fazer isso? Não, aí é o trabalho do escritor mesmo. Porque a história ela tem que ter um começo, meio e fim. Só que com essas decisões diferentes, que eu não sei, é o meu processo também, né? Com essas decisões que os personagens tomam, com o rumo que a história está levando, às vezes você tem que justificar algumas ideias que surgiram aqui no meio do processo. Então, eu volto para trás, começo outro capítulo, ou pego um capítulo que já está aberto para inserir informação que vai fazer sentido lá. Você chegou a fazer algum curso de produção de literatura, participou de algum workshop, até para sugestão para quem queira, de repente, seguir nessa área, ou queira ter esse start, esse caminho, como é que faz? Acho que o principal é ler bastante. Você nunca parar de ler de tudo, de tudo. Livro que você acha que é ruim, livro que você acha que é bom, tem que ler de tudo. E aí participar de sarau de leitura, que eu achei bem interessante. Tem atividades mesmo, né? Tem alguns cursos que eles não são o tempo todo palestras, né? Eles fazem você escrever, eles forçam você a escrever. Eu participei de alguns, sim. Mas o que eu mais gostei, que eu mais recomendo é a leitura mesmo em peso, né? Pegar de tudo que tiver de leitura, didático, ficção, o que você Aí puder. você falou da leitura, mas pode ser agora, por exemplo, de fácil acesso. Netflix, por exemplo, tem dezenas de séries Sim, lá. sem dúvida. Também é uma opção. Filmes ajudam bastante, principalmente os filmes mais antigos que não tinha tanto recurso visual, eles se preocupavam muito em contar uma história, né? Em ter um diálogo, ter uma história desenvolvida ali, sem muito recurso gráfico, né? Adiel, e de repente, do tempo que você escreveu o livro, eu tenho certeza que é uma preocupação de quem vai começar pela primeira vez, e aí para editar? Você tem lá um arquivo que está no seu pendrive, daquilo virar papel, como é que faz? Tem que ir atrás de uma editora. As grandes editoras, elas nem sempre estão abertas a receber o seu original. Quando estão abertas, elas dão preferência para quem tem muitos seguidores, para quem já é um pouco conhecido, né? E você tinha uma página, um blog que você tinha seguidores? Eu sempre tive blog, mas nunca levei muito a sério, assim. Era mais para compartilhar entre amigos, alguns textos que a gente acabava gostando do mesmo livro, do mesmo filme. Então o número de seguidores era bem pouco, né? Não foi o meu caso, eu fui atrás de editoras menores, porque as editoras menores aí vai dar aprovação de leitura. Ele vai ler o seu original, se ele gostar, se tiver relação com o que a editora já trabalha, ele vai editar. E aí algumas editoras fazem isso sem custo e algumas com custo mínimo, né? E aí, tendo a custo mínimo como um registro de ISBN, um diagramador que ele vai ter que pagar, a imagem que vai comprar para fazer a capa. E aí você conseguiu fazer que tipo de acordo com a editora? Você teve esse custo mínimo e como é que foi? Eu tive esse custo mínimo, mas antes eu mandei para umas 5 editoras, mais ou menos, que negaram, né? Não gostaram, falaram, a gente costuma publicar outro tipo, coisa mais romântica, ou mais autoajuda, esse tipo de ficção, que pela capa, né, é uma história pesada, né? Você não vai encontrar muita coisa feliz aí dentro, né? Então algumas editoras acabaram negando mesmo. Aí tive a primeira edição, uma editora de São Paulo, que eles gostaram, publicaram, teve custos mínimos e tal, mas tinha algumas dificuldades, por estar em outra cidade também, a divulgação era uma parceria um pouco fraca, vamos dizer assim. E você aí, chegou a imprimir quantos exemplares a primeira? 60 exemplares só, foi pouco. Aí a segunda edição coincidiu via internet mesmo, essa editora aqui de Sorocaba, 4 letras, enviei para eles levaram tempo para analisar, gostaram muito da história. E aí também diluíram custos mínimos, a gente conseguiu fazer uma impressão maior, mais de 100 exemplares, né? E ajuda bastante na divulgação, é bem parceiro mesmo, né? E aí para poder ter de repente essa divulgação, logicamente nós estamos no programa divulgando o seu livro, mas como é que você, daí entra o publicitário Adiel para divulgar o próprio livro do Adiel? Tem que ser, tem que ser. Hoje, para o escritor nacional independente, assim, vamos dizer, tem que investir em mídia digital, fazer parceria com blogs de literatura, né, fazer o book tour do livro, que o livro vai viajando, os blogueiros, né, eles vão fazendo a resenha, publicando, isso ajuda bastante na divulgação. Aí você vai construindo o público, né, estou tentando construir o público. Mas você não tem uma versão dele só digital? Não, essa edição não. A primeira edição teve versão digital, essa edição é só impressa.
Então consegue-se ler o livro, pelo menos na tela do computador, aí acha-se esse arquivo Selvageria Urbana, existe hoje. Ele existe hoje. Disponível lá também para literatura online. Não, não mais, porque foi só a primeira edição. A primeira edição, tá. A segunda edição é só a versão impressa. Aí você teve mudança da primeira para a segunda? Não. Não, manteve a mesma história. Manteve a mesma coisa, tem o mesmo final, sem alteração. Onde você acha esse livro para comprar? Quem está acompanhando agora quer saber. Bom, primeiro, o que se trata essa história também, você já começou a contar, que foi, você viu uma notícia de TV de uma atrocidade e de repente você quer contar o que antecedeu essa notícia. Uhum. Ela é um gênero que de suspense, com doses de horror, em um trama investigativo brasileiro com toda a originalidade possível para uma história tensa e envolvente. Então ela envolve quem aqui? Polícia, bandidos, população, mocinhos e marginais, o que tanto está envolvendo? Tem quantos personagens no livro? Você trabalha com números, você tem ideia de quantos, não sabe? Ou ele tem uma figura central que vai do começo ao fim? Ele tem muitos personagens com histórias acontecendo em paralelo, mas tem um personagem que vai do começo ao fim, que é o Conrado. Basicamente a história é uma investigação policial sobre o tráfico de drogas, e é uma dupla de policiais, né? O Conrado e o Guilherme. Quando eles começam a ir mais a fundo nas investigações, eles descobrem que tem políticos envolvidos, que tem gente da polícia envolvida, e aí começa a ficar tenso pro lado deles as coisas, né? A história começa a virar contra eles. E aí vai passar por diversas dificuldades até Agora, conseguir... esses policiais, por exemplo, eles são de uma delegacia de Sorocaba, são de uma delegacia de São Paulo, uma delegacia de Brasília, ou eles são de uma delegacia que pode ser em qualquer lugar do Brasil? É uma polícia federal que eles trabalham. A história ela começa, né, como você lê um pedacinho ali, no Triângulo Mineiro, em cima de uma entrada, uma rota aérea que facilita a entrada de drogas no país e tudo mais. Tem toda uma conspiração acontecendo, né? E aí a maior parte se passa em lugares fictícios. Eu imaginei um presídio fictício, uma delegacia fictícia também, um hospital fictício, mas a maior parte do tempo é em São Paulo, na cidade de São Paulo. E aí tem pedaços da história em Jandira, pedaços da história no norte do país e no próprio Triângulo Mineiro. Muito bem. Aí você conseguiu, publicou, está toda a história aí, eu acho que tenho certeza que já está inspirando o desejo das pessoas em querer conhecer um pouco mais da selvageria urbana. Hoje eu consigo achar esse livro onde? A Livraria Nobel, no Campolim, tem o livro disponível. No site da editora Quatro Letras e no meu site também, na minha fanpage do Facebook, você consegue solicitar. Se você puder passar já para a gente, até você que está nos acompanhando, já consegue aí correr atrás para ver onde comprar o livro. Tá, a fanpage é facebook.com/oficial Adiel Machado, com 2 Fs. Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail também, que é adiel.machado@outlook.com. O site é adielmachado.com.br. E a livraria editora quatroletras.com.br, também é onde está disponível. E a Livraria Nobel no Campolim, aqui de Sorocaba. Muito bem. Daqui para frente, tem uma sequência Selvageria Urbana ou já tem alguma coisa pronta, como você disse? Já existem outros trabalhos que ainda não foram publicados, são inéditos, ou você vai continuar nessa linha policial? O que a gente pode esperar por aí? Bom, continuar a divulgação forte desse livro primeiro, né? Construindo o público aí para esse gênero mais pesado, mais horror, assim, né? Tem um livro agora que eu pretendo publicar ainda esse ano, até junho mais ou menos, que ele é policial, mas já puxa um pouco mais para o lado da ficção científica. Então ele já não tem tanta morte, já não é tão pesado. Mais light. É mais light. E tem outros projetos. Eu tenho a ideia só de uma sequência, como esse foi praticamente a última coisa que eu escrevi, mas a primeira a ser publicada. Eu tenho uma ideia de sequência para ele, mas eu ainda não sei, preciso amadurecer a ideia. Não sei se realmente cabe uma sequência do livro, que ele tem uma conclusão bem definida aqui. Muito bem. Adiel, sucesso para você. Queria que você passe mais uma vez o seu Face para que quem está nos acompanhando possa entrar em contato. De repente bater um papo, você pode até convidá-lo para uma palestra, para apresentar o livro. Sem de repente, nós temos aí inúmeras escolas, você é aluno de escola estadual, acho que isso é significativo para mostrar a capacidade dos alunos das escolas estaduais, do incentivo de professores, como você disse, esse professor de geografia. Então, quem estiver nos acompanhando, quiser falar com você, mais fácil é pelo Face? Mais fácil pelo Face. Tá, então é Adiel Machado? É facebook.com/oficial Adiel Machado. Oficial Adiel Machado. Isso.
Muito bem. Sucesso, e a gente vai ficar na expectativa, então, na torcida, para outros romances que você tenha e traga aqui para divulgar no programa. Com certeza. Pode ser? Obrigado pela chance. Então, tá bom. No próximo bloco,